Bom dia, bom dia, bom dia. Como é que vocês estão, meus queridos? Tudo bom? Por aqui tá tudo certo. E a gente vai dar início hoje à correção dos exercícios, né? Dar início, não só dar início, a gente vai dar início e dar fim. A gente vai corrigir todos os exercícios que a gente tinha passado, que eu espero que vocês tenham feito, e eu acredito que vocês tenham feito. E a aula hoje vai ser basicamente isso. Primeiro a gente vai fazer uma correção por vídeo. Eu vou explicar aí questão por questão. Depois a gente vai para o chat para saber o que não ficou muito claro, o que eu não consegui explicar direito, o que vocês não entenderam direito, para a gente poder explicar aí, fazer uma explicação mais pessoal. Não sei se algum colega não entendeu da maneira que eu expliquei, eu vou explicar aí no chat, que às vezes a dúvida de um é a dúvida do outro. Beleza, oitavo ano? Vou passar aqui para a próxima tela então, que já vai ser a apresentação aqui com os slides e as questões. Eu tirei uma foto aqui das questões do livro, questão por questão, e a gente vai conversar bem tranquilo, uma por uma, beleza? Vou passar aí para outra tela. Cá estamos nós com a nossa tela inicial rotineira de apresentação das aulas. Geografia, professor eu e o nosso querido viajante com sua mochila e seu cajado, explorando as terras do mundo, conhecendo as culturas, as sociedades, os povos, as etnias, os costumes, que essa é a parte mais legal de se viver aqui no planeta Terra, conhecer tudo que a gente tem de diferente, tudo que a gente tem de magnífico, tudo que o mundo tem de tão incrível. Por isso que eu acho que esse é o nosso emblema da nossa aula de geografia, o viajante. Tem um autor que fala que a aula de geografia devia ser dada em viagem permanente. É o Carlos Drummond de Andrade. Em um de seus livros ele fala isso, e eu concordo plenamente. Por isso que eu coloquei aqui esse rapazinho caminhando com uma mochila nas costas e o cajado para auxiliar nessa trilha, auxiliar no caminho. Seria muito bom se todas as nossas aulas fossem ao ar livre. Um dia a gente consegue. Então, continuando aqui, né, saindo da minha reflexão, desse meu devaneio, vamos começar aqui a nossa correção de exercícios, beleza? Eu vou passar aqui a tela. Eu passei para vocês algumas páginas, e a primeira aqui que a gente vai corrigir, seguindo a ordem, é a página 229. Nessa página eu coloquei o exercício 1, 2, 3 e 4, beleza? Vamos pegar aqui a nossa caneta. Que cor vocês querem? Vermelha? Pode ser? Vermelho não, vamos mudar. Vamos botar verde. Verde esperança. Vamos lá, que é o que a gente mais está precisando. Esperança nesse momento de tanta dificuldade, não é mesmo, galera? Vamos ler junto aqui, ó. Questão 1 da página 229. Como se chama o conjunto de cadeias montanhosas localizado na parte ocidental da América do Norte? Isso aí foi uma das primeiras coisas que a gente falou quando a gente começou a falar do relevo da nossa América, né? Não só da América como a gente entendia antes, que a América era Estados Unidos, mas da América como continente, né? O continente americano, a América do Norte, a América Central e aqui onde estamos, a América do Sul. E aqui, lá, se a gente for olhar nos outros vídeos, eu coloco, né, que o principal, a cadeia de montanhas lá da América do Norte justamente são as montanhas rochosas, ok? Aqui só cabe essa resposta, algo diferente disso vai estar errado, ok? Indo aqui para 2, como é chamada a vertente que se destaca por localizar o rio Amazonas, considerado o maior rio do planeta? Como é? Qual é o nome dessa vertente? É a vertente do Atlântico. Vocês lembram disso? Aqui também só cabe essa resposta. Não é uma resposta pessoal, é uma resposta específica para a gente tentar exercitar nosso cérebro a lembrar desses detalhes aqui da matéria. Ok? Indo aqui para a questão 3. O mapa abaixo indica a ocorrência de queda de neve na América do Sul. O exercício traz essa informação. Ele diz que na América do Sul cai neve, beleza?
Aí ele fala, observe o mapa e responda a questão. É um mapinha aqui da América do Sul. E essa linha aqui é a linha do Equador, ok? E aqui o Trópico de Capricórnio, beleza? Aí ele pergunta, que fatores climáticos determinam a distribuição geográfica da ocorrência de queda de neve na América do Sul? Basicamente, ele está perguntando por que neva na América do Sul. Que fatores geográficos levam a ocorrer neve na América do Sul? Se a gente for lembrar de uma coisa que a gente falou nas aulas passadas, vamos pensar aqui na linha do Equador, certo? Essa linha imaginária que divide o planeta em hemisfério norte e hemisfério sul, ok? Até aí todo mundo lembra? Beleza. A gente sabe que quanto mais próximo da linha do Equador, mais quente, né? Quanto mais baixa a latitude, quanto essa latitude for mais próxima a zero, porque a latitude na linha do Equador qual é? É latitude zero, não é? Então, quanto mais baixa for, quanto mais próximo à linha do Equador, quanto mais próxima a 0 grau for essa localidade, mais quente vai ser. E quanto a gente mais se afastar da linha do Equador, quanto maior for a latitude, mais frio vai ser. Isso se dá por quê? Justamente pela inclinação do planeta Terra, né? Que quanto esse ângulo de incidência do Sol, quanto mais próximo de 90 graus for nessa parte central do planeta, mais quente é. E quando a gente vai se afastando tanto para o Polo Norte quanto para o Polo Sul, vai esfriando. Aqui na América do Sul, deixa eu apagar. Cadê minha seta? Achei. Deixa eu apagar esses rabiscos aqui para facilitar. Aqui está a linha do Equador. Ou seja, quanto mais a gente vai se afastando aqui para baixo da linha do Equador, mais frio fica. E maior é a probabilidade da gente encontrar neve. Só que tem outro fator aqui na América do Sul. Não é só a latitude alta, não é só a latitude distante da linha do Equador que faz ter frio. Outro fator geográfico, assim como a questão pede, olha só. Observe que fatores climáticos determinam a distribuição geográfica. Né? Ele pergunta, perdão, não é fator geográfico, é fator climático. Outro fator climático, além da alta latitude, que a gente tem aqui nessa porção oeste da América do Sul? O que a gente percebe aqui nessa parte ocidental da América do Sul? Vocês lembram? Que é a área, olha só, se a gente for olhar a legenda aqui, deixa eu apagar de novo. Ó. Área de ocorrência de precipitação de neve. Essa área laranja, um amarelo mais escuro. Olha essa área aqui, ó. Toda essa porção aqui, ó. Toda essa porção aqui aparece neve. Que fatores climáticos a gente pode falar, a gente pode elencar como motivadores dessa neve? Primeiro a gente já falou, que é a latitude, a alta latitude. E outro. O que a gente tem aqui, ó, nessa parte? Porque olha só, aqui, essa parte que eu estou pintando de verde, ela está bem próxima da linha do Equador. Então, pelo que eu tinha falado antes, quanto mais próximo do Equador, mais quente. Por que será, então? E aqui, ó, aqui tem um pontinho laranja aqui, ó, na linha do Equador, e aqui também. Por que então está próximo à linha do Equador e está frio, está nevando? Altitude. Toda essa parte em laranja que eu pintei de verde aqui no mapa, ó, toda essa parte em laranja aqui que eu estou marcando de verde, essa porção ocidental, essa porção oeste da América do Sul, tem cadeias montanhosas. Aqui a gente tem a maior cadeia montanhosa da América do Sul, que é a Cordilheira dos Andes. Lembra daquela outra coisa que a gente falou? Quanto maior a altitude, mais frio. Então aqui são dois fatores climáticos influenciando para a gente ter neve. Primeiro, a alta latitude, aqui na parte mais abaixo, certo? E aqui na parte mais acima, próxima da linha do Equador, é a altitude.
porque são cadeias montanhosas que chegam aí até 6.000, 6.500 metros de altitude. Ou seja, quanto mais alto, mais frio e ocasiona a precipitação de neve. Então vamos ver aqui a resposta que o livro do professor deu, ver se está batendo mais ou menos com o que a gente explicou. A ocorrência de precipitação de neve na América do Sul está associada especialmente às elevadas altitude e latitude. Perfeito, foi exatamente o que a gente falou. O que explica a sua ocorrência na porção mais sul da América do Sul. Olha só, vamos apagar aqui, ó. Mais sul da América do Sul, olha só. Mais ao sul da América do Sul e mais a oeste, associada à Cordilheira dos Andes. Perfeitamente, olha só, gente. Marcelo estava falando certo, então, ó, mais a oeste, associada à Cordilheira dos Andes. Tranquilo? Alguém teve alguma dificuldade de entender isso que eu falei? Caso eu não tenha entendido, é só falar no chat que a gente esclarece tudo, tintim por tintim. Vamos continuar aqui, então. Vou apagar aqui esse cagalhão que eu fiz de tinta. Indo para a questão 4. Observe os climogramas e aponte quais tipos de clima eles caracterizam. Vocês lembram o que era o climograma? Climograma basicamente são esses gráficos que têm duas variáveis aí. Uma é a quantidade de chuva e a outra a temperatura ao longo do ano. Ok? Aqui nesse eixo de baixo, a gente vai ver a quantidade de chuva, beleza? Olha só, quantidade de chuva. E aqui no eixo Y, a gente vê a temperatura em graus centígrados. Olha só, temperatura em graus centígrados. Ok? Isso é um climograma. Então vamos analisar esse climograma aqui. Ó. Aqui ele está me mostrando o pico aqui de mais ou menos 400 milímetros de chuva no mês de janeiro, fevereiro, no mês de março. Isso é muita chuva. 400 milímetros de chuva é muita chuva. Até no mês que menos choveu, que mês é esse aqui? Ó? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto. Até no mês aqui, esses meses que menos choveram, agosto, setembro, outubro e novembro, mesmo assim, ó, deu 100 milímetros de chuva. Isso é muita água. Isso é muita água. Então a gente está vendo que ao longo de todo o ano tem muita chuva, certo? Só que essa chuva ela fica um pouco mais concentrada nos primeiros meses, aqui janeiro, fevereiro, março, e vai diminuindo, mas mesmo assim continua com muita chuva. E a gente tem uma alta temperatura durante todo o ano, olha só, cerca entre de 25 a 28 graus durante todo o ano. Que clima é característico de muita chuva e uma temperatura alta constante? É aquele clima que a gente vê lá na floresta amazônica, é o clima equatorial. Vocês lembram disso? Se a gente voltar nos slides, a gente vai perceber. Lembra que por ter muita vegetação, essa vegetação meio que puxa, entre aspas, a água, a vegetação ela vai utilizar a água do solo, que ela precisa para se manter viva, e o excesso ela joga para a atmosfera novamente. Esse fenômeno de mandar o excesso de água da vegetação para a atmosfera é chamado de evapotranspiração. E por ter muita árvore, por ser a maior floresta do planeta, a floresta amazônica, ela vai mandar muita água para a atmosfera através desse fenômeno chamado evapotranspiração. E por mandar muita água todo momento, todos os dias, o que acontece? No final do dia, chove. Todos os dias, basicamente, na floresta amazônica, chovem. Acumula, 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 todo momento mandando água para a atmosfera. No final do dia, essas nuvens estão carregadas e chovem. Por isso que esse clima dessa região equatorial, dessa região amazônica, é caracterizado justamente por isso. Uma temperatura amena não, uma temperatura quente todos os dias e muita chuva durante todo o ano. Beleza? Passando aqui para o próximo climograma. Então, esse aqui a gente viu que a resposta é o clima equatorial, né, desse climograma A. Aqui no climograma B, a gente está percebendo que a temperatura
durante o verão é mais quente, ela cai um pouquinho durante o inverno e volta para cá, em torno ali de 25, 30 graus, certo? A distribuição da chuva no inverno, quando é o inverno, aí os meses de junho, julho, a chuva diminui muito. Olha só. Aqui, ó, nos meses de junho, julho, agosto, quase não chove. Que clima é característico que clima tem essas características? De diminuir um pouco a temperatura no inverno, mas mesmo assim continua quente, e de diminuir as chuvas consideravelmente no inverno. É o clima tropical, beleza? É o clima que a gente está inserido aqui no Rio de Janeiro, ok? Então aqui a gente encerrou a página 229, essa é a nossa primeira página aqui, exercício 1, 2, 3 e 4. Vou passar aqui para a próxima tela para a gente dar prosseguimento à nossa correção. Caso tenha ficado alguma dúvida nesses exercícios, vocês vão anotando aí o que vocês não entenderam, para quando a gente for para o chat, a gente esclarecer tudinho, ok? Vou passar aqui para o próximo. Continuando aqui, galera, olha só. Aqui a gente está na página 230, o trabalho 5. Trabalho 5, simbora. Ele diz aqui, ó. Responda a que parte do continente o mapa abaixo se refere e depois escreva o nome de seus respectivos países. Que parte é essa aqui, ó? Se a gente olhar, olha só. Cadê? Se a gente for olhar aqui no nosso querido livro de geografia, na página 199, aqui, ó. Se a gente olhar esse grande mapa aqui, a gente vai perceber que a gente está falando aqui, que essa imagem está se tratando da América do Norte, né? Porque a América ela é dividida como? América, cadê minha caneta? América do Norte em cima, América Central embaixo e América do Sul. América Central no meio e América do Sul mais abaixo, correto? Então aqui a gente está falando da América do Norte, ok? E que países fazem parte, né? E ele pergunta aqui. Depois escreva o nome dos respectivos países. Que países fazem parte? Esse em rosa aqui, qual que é? Qual que é? Canadá. Esse aqui, qual que é? Estados Unidos. E esse amarelão aqui, ó. México. Exatamente. E aqui a gente tem também território dos Estados Unidos, que é o Alasca, ok? Questão fácil, simples, não acredito que não tenham muitas dúvidas aí, mas se tiver, é normal, não tem problema. É só perguntando que a gente aprende. Tem uma frase que eu acho interessante, como é que é mesmo? Se você pergunta, você é tolo por um momento. Se você não pergunta, você é tolo por uma vida. E é exatamente isso. Se você pergunta alguma coisa, você vai parecer ser tolo, você vai parecer ser inocente, você vai parecer meio, na linguajar popular, ser burro por aquele momento que você está perguntando. As pessoas, ué, ele não sabe isso? Mas é só por um momento. Quem não pergunta é tolo por uma vida. Passa a vida inteira sem perguntar e sem saber, sem ter conhecimento. Então, gente, nenhuma dúvida é burra. Nenhuma. Às vezes o que é óbvio para uma pessoa não é óbvio para outra. Então, assim, é o que eu sempre falo, não tenho dúvidas, não tenho vergonha de tirar dúvida, não tenho vergonha de perguntar. Isso é inadmissível. As perguntas movem o mundo, não são as respostas, são as perguntas. As perguntas movem o mundo. Então, por favor, perguntem. A gente está aqui para isso, para perguntar, para explorar, para tentar descobrir, tá certo? E sinto informar para vocês, eu não vou ter todas as respostas. Se eu tivesse todas as respostas, eu acho que eu nem estaria vivo, eu já estaria morto, já teriam me matado. Nem da geografia eu sei tudo, eu não sei quase nada de geografia. Eu me esforço para tentar saber um pouquinho. Eu acho que é o que vocês estão fazendo também, se esforçando para tentar saber um pouquinho. Então,
a diferença entre nós é pequena. Eu sei só um pouquinho, bem pouquinho a mais do que vocês em geografia. Tá bom? Então vamos aqui para a próxima questão. Aqui, ó. Página 230, exercício 1. Deixa eu ver se é isso mesmo, se a página está correta. 230, exercício 1, exatamente. Esse aqui era 230, exercício 5. Aí depois é uma nova sessão que eles chamam aqui no livro de encerramento, né? Exercício 1. Aí ele fala aqui, ó. Sobre a espacialidade geográfica do continente americano, marque verdadeiro ou falso. V para verdadeiro e F para falso. Aí aqui no gabarito do livro eu já fiquei encafifado que ele bota aqui D. Que eu não faço ideia do que ele quer dizer com esse D aqui, tá? Um erro de digitação. Então vamos lá. Aqui a primeira. Ó. Aqui já tem as respostas, mas a gente vai comentar um pouco elas, né? Porque esse aqui é o livro do professor. É o maior continente em extensão norte-sul. Perfeito, verdadeiro. Uma das primeiras coisas que a gente falou quando a gente começou a falar sobre o continente americano foi isso, essa extensão norte-sul dele. Então aqui, verdadeiro, perfeito. Ó. V. Dentre as massas continentais, destaca-se por ser a terceira maior área territorial. Ou seja, a América, segundo essa questão aqui, essa alternativa, ele está dizendo que a América é a terceira maior do planeta. Minha cara para essa questão. Nada disso, está errado. Ela é a segunda, ela só perde para a Ásia. Lembram disso? Então aqui, ó, a primeira é a Ásia, a segunda é a América, em extensão de território, em extensão de terra. Falso. Terceira, as suas maiores altitudes, né, estão localizadas na parte ocidental ou próximo do Pacífico. Perfeito. Lembra o que a gente sempre fala? Eu sempre falo da Cordilheira dos Andes, lá no lado ocidental, lá no lado oeste. Lembra? Lá próximo do Pacífico, a Cordilheira dos Andes, que chega até a 6.000 e cacetada metros de altura? Tá certo, verdadeiro. Aí vamos olhar essa aqui, ó, que eu nem sei se é verdadeiro ou falso, vou ter que ver aqui agora com vocês. Os rios que fazem parte da vertente do Pacífico, ok, deixa eu botar na minha mente aqui, vertente do Pacífico. Deixa eu localizar onde é que está aqui, e vocês podem abrir o livro na página 209. 209 tem lá escrito vertente do Pacífico, vamos lá. Os rios que fazem parte da vertente do Pacífico são muito extensos. Opa. Aqui eu já acho que está errado, pelo que eu lembre, pelo meu conhecimento de geografia. Vamos ver. E em sua maioria são de planícies. Não são não. Lá na vertente do Pacífico é um relevo característico de montanha, é muito montanhoso. Olha só aqui na questão anterior. As suas maiores altitudes estão localizadas na parte ocidental ou próximo do Pacífico. E a gente falou que era verdadeiro, né? Maiores altitudes, clima não, relevo de montanha, muito montanhoso, acidentado, não é isso? Que é verdadeiro. E ele fala aqui, ó, os rios que fazem parte da vertente do Pacífico são muito extensos e em sua maioria são de planícies. Planície, ó, tudo plano, reto, falso. E pelo que eu me lembre, pelo que eu já estudei, essa vertente do Pacífico, os rios são curtos. Vamos ver aqui o que está dizendo o livro, ó. Cadê? Vertente do Pacífico. Já na América do Sul, devido à elevada inclinação do relevo e à inexistência de grandes planícies, os rios possuem pequena extensão. Olha. Então aqui, ó, na página 209, aqui, ó, vertente do Pacífico, bem aqui, ó, vertente do Pacífico. Estão conseguindo ver? Pega o livro de vocês aí que vocês vão conseguir ver perfeitamente. Ele desmente essa alternativa. Então aqui, ó, não é nada D, é F, falso, ok? Então a nossa sequência ficou V, F, V, F. Verdadeiro, falso. Alguma dúvida? Ficou claro? Aquele esquema. Ficou com dúvida? Só perguntar aí no chat que a gente... Vocês estão bebendo água? Tem que beber água, galera. A água é importante pra caramba. Bebam muita água. Acho que esse, sei lá, é o meu 10º copo de água
Só que nesse momento que eu sentei aqui para gravar a aula, eu estou gravando a de vocês, aqui do 8º ano, e gravei a do 9º também agora há pouco. Só para vocês terem noção, hoje é segunda-feira, umas 8 e pouca da noite, e eu tô aqui gravando aula para vocês, né? Para amanhã, de manhã. Ok? O que eu tava falando? Sobre água. Bebam água, é importante. Água, sem água a gente não é nada. Beber aí no mínimo, por baixo, os 2 litros de água por dia, ok? Então aqui a série ficou VF, VF. Qualquer dúvida, só gritar aí no chat que a gente esclarece, ok? Vou passar aqui para a próxima, rapaziada. Aqui a gente já está na página 231, a gente vai fazer o 3, 4 e 5. Vamos lá. Esse aqui é o 3, não está dando para ver direito, mas é. Sobre os rios da América, numere a segunda coluna de acordo com a primeira. Então, essa aqui é a segunda coluna de acordo com a primeira. Ok. Aí ele diz aqui, ó. Nasce na Venezuela, drena uma extensa área dominada por planícies, sendo navegável, ou seja, dá para navegar, dá para passar barco, até por navios de grande porte. Que livro, ó. Que rio é esse? É o 2. O rio Orinoco, ok? Nasce lá na Venezuela. Nossos hermanos da Venezuela. Então aqui, 2. Vamos lá. Localiza-se na fronteira do Canadá com os Estados Unidos e liga os Grandes Lagos ao Oceano Atlântico. É o Rio São Lourenço. 4. Agora essa aqui é a mais fácil de todas, ó. É o maior rio brasileiro e é formado a partir das águas dos rios Solimões e Rio Negro. O famoso encontro das águas, não é isso? Dos rios Solimões e Negro. Qual é? Nosso querido e tão importante Rio Amazonas, número 1. Indo para a próxima. Segundo maior rio em extensão da América do Norte. Sua formação se dá pelo encontro das águas de vários rios que descem pelos Apalaches e pelas montanhas rochosas, que a gente já fez uma questão sobre elas. Que rio que é? É o rio Mississippi. Aqui tem até a pontinha do meu dedo, ó, que eu estava segurando o livro para tirar foto, para passar para cá. Então a ordem aqui ficou como? 2, 4, 1, 3. Acertaram? Erraram? Como é que foi isso aí? Então, aqui a 4. Vamos para 4 aqui, ó. Deixa eu apagar essa coisa toda. Questão 4. Ele fala: leia o texto abaixo e indique a alternativa que apresenta corretamente os nomes dos rios indicados por 1 e 2. Vamos lá. Na América anglo-saxônica, deve ser dado um destaque especial ao complexo lacustre dos Grandes Lagos, ok, na divisa entre Estados Unidos e Canadá, que por meio da navegação fluvial do rio qual, que a gente acabou de ver aqui, ó, na questão de cima, ó, o rio São Lourenço 4, olha, localiza-se na fronteira entre Canadá e Estados Unidos e liga os Grandes Lagos ao Oceano Atlântico. Olha só a resposta, a questão de cima dando a resposta pra gente. Cadê? Aqui por meio da navegação fluvial no rio qual? São Lourenço. Não é isso? Interliga o Oceano Atlântico a essa importante área industrial dos dois países. Ok. Ainda nos Estados Unidos, na vertente do Golfo do México, mais abaixo, em um outro importante curso fluvial deve ser destacado. O rio, qual? Mississippi. Não é isso? O rio Mississippi. Ao atravessar uma rica planície fértil, intensamente aproveitada para a exploração agrícola, né? Porque, como a gente já deve ter percebido, as populações tradicionalmente, desde a pré-história mesmo, elas costumam se alojar próximo ao rio, próximo a rios, justamente pela facilidade de coleta de água, pela facilidade de alimentos, pela facilidade de irrigação de plantações, enfim, elas ficam próximas aos rios, né? Ao atravessar a rica planície fértil, não sei o que, blá blá blá, este rio se transformou, historicamente, na mais importante opção de transporte de mercadorias voltadas para o abastecimento das agroindústrias instaladas ao longo de seu vale. Então, é a letra B de bola. Rio São Lourenço e Rio Mississippi, ok?
Passando aqui para a próxima questão. Questão 5. Associe a formação vegetal ao clima correspondente. Ok, ele vai dar o clima e vai pedir que tipo de vegetação tem nesse clima. Vamos lá. Clima polar. Qual é o tipo de vegetação no clima polar? A tundra. Tundra. Sem dúvida. Caatinga não pode ser. Caatinga é característica de climas secos, né? Floresta amazônica, obviamente não. Não é no Polo Norte nem no Polo Sul que a gente tem floresta amazônica. E a pradaria poderia dar alguma dúvida, por isso a gente vai para a próxima. Clima temperado, obviamente é a pradaria, né? As florestas das pradarias dos Estados Unidos são famosas. O clima equatorial. Lembra que a gente viu que o clima característico da floresta amazônica era o clima equatorial? Então aqui, ó, 3. E o clima semiárido, como eu tinha acabado de falar, que a caatinga, a vegetação de caatinga é característica de climas secos, como o árido e o semiárido. Então a ordem aqui ficou 3, 4, 2 e 1. Desculpa essa escrita meio esquisita, porque eu escrevo com o mouse. Eu vou meio que arrastando o mouse e escrevendo. Beleza? Não fica perfeito, mas eu acho que dá pra entender. Deixa eu tentar fazer melhor aqui, ó. 3. Olha. Chega a cansar de tentar fazer assim. De tanto esforço que é. 4. 2. E 1. Ó, 1 já ficou meio cagado, mas tá bom. Deu pra entender, né? 3, 4, 2 e 1. Aqui é a questão 5. Beleza? Vamos passar aqui para a próxima, galerinha. Deixa eu só apagar essa cagada toda aqui. Apaguei. Beleza. Próximo. Página 232. A gente pediu para fazer o 6, 7 e o 8. Vamos lá. Questão 6. No Oceano Pacífico, na região norte do Chile, ok? Encontra-se o deserto do Atacama. Olha, lembra do deserto do Atacama? Vocês lembram alguma coisa que eu falei do deserto do Atacama? Deixa eu lembrar. Aqui, vamos supor que é o deserto do Atacama. Vocês lembram por que aqui é um deserto? Deixa eu pegar aqui. Eu sou péssimo desenhando, ainda mais com o mouse. Aqui tem uma cadeia de montanhas. Vocês lembram qual é? Isso, vocês são maravilhosos. Os Andes. Andes. Eita, para escrever torto assim é complicado. Andes. Que justamente funcionam como uma barreira orográfica. Vocês lembram o que é isso? Barreira Tô tirando meleca não, tá? Meu nariz tá coçando. Orográfica. Porque se tivesse tirando meleca também não tem problema não. Tirar meleca é uma delícia, né, gente? Quem não tira meleca, que tire. Besteira danada. Só não vai ficar tirando aí na frente de todo mundo, que é nojento, né? Mas no cantinho assim pode tirar. E importante, só tirem meleca depois de passar álcool 70 nas mãos. Olha só. Álcool 70. É importante. Por conta do coronavírus. Quem fala nisso? Vamos lá. Vamos lavar a mão aqui com álcool. Importante, está sempre higienizando as mãos. Vocês têm feito isso? Higienizar a mão com álcool 70? E tem a maneira correta de higienizar a mão. Não é só pegar e fazer assim, não. Primeiro faz assim. Depois por cima dos dedos. Depois ao contrário. Depois a ponta dos dedos, ó, fazendo isso. Depois passando pelo polegar. E depois assim, ó. Dessa maneira, eu estava vendo um vídeo que é a maneira correta de você lavar a mão. Porque assim você consegue esfregar o produto, né, tanto o sabão quanto o álcool, por toda a superfície. Se a gente só fizer assim, ó, tem muita coisa que não fica molhada com o produto de limpeza. E acaba não matando todos os vírus presentes aí. Beleza? Eu tô aqui falando coisas aleatórias, mas é isso. É importante lavar as mãos. Deixa eu pegar mais um gole d'água aqui pra gente voltar. Então, ó, em verde aqui, cadê meu mouse? Cadê a setinha? Achei. Esquece isso aqui foi só para ver onde é que estava a seta. Em verde aqui, ó, é a montanha da Cordilheira dos Andes. É a Cordilheira dos Andes, ok? Aqui, ó, Andes. E aqui, o deserto do Atacama. E aqui, ó, deixa eu mudar a cor aqui, ó. Cadê? Aqui é o mar.
Que oceano é esse aqui? Pacífico. Vocês são incríveis. Oceano Pacífico. Oceano Pacífico. Ok? Oceano PCF. Pacífico. A gente sabe que aqui tem uma corrente de água muito fria, certo? Que corre mais ou menos assim, essa corrente. Ela vem de lá e corre para cá. Tem uma que vem daqui e corre para cá. Vem daqui e corre para cá, empurrando sempre essa água fria para perto do Chile, dessa costa do Chile, próximo ali à Cordilheira dos Andes. Então, por essa água ser muito fria, evapora pouco, certo? A água, quanto mais fria, menos evapora. Então, evapora pouco. E tudo que evapora não consegue ultrapassar aqui para o outro lado da cordilheira. Você não consegue fazer isso. Por quê? Porque tem uma cadeia de montanhas ali, tem a cordilheira gigante, chegando a 6.000 metros de altura, impedindo, fazendo com que se torne uma barreira para essas nuvens. Beleza? E o que acontece do outro lado? Aqui desse lado aqui. Não chega a umidade. E forma o quê? Deixa eu mudar a cor. Formam desertos. No caso aqui, o deserto do Atacama. Certo? Então esse deserto é formado por essa barreira orográfica que impede que a umidade vinda aqui do Pacífico chegue do outro lado, por conta dessa barreira orográfica que são os Andes, e esse desenho está completamente zoneado, mas tomara que vocês tenham entendidos. E por que eu estou falando isso? Para voltar aqui para a questão 6. No Oceano Pacífico, na região do norte do Chile, que é essa região aqui que a gente está desenhando nesse desenho perfeito, encontra-se o deserto do Atacama. Aqui, ó, dá para ver ele aqui ainda. Deserto do Atacama, considerada a região mais seca do mundo. A sua existência pode ser atribuída, entre outros fatores, né, a seguinte corrente marítima. Corrente fria de Humboldt. Olha aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Vamos apagar isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Vai ficar só o importante aqui. Vocês lembram que eu falei que tem uma corrente empurrando água fria para essa região? E por essa corrente ser fria, evapora pouca água. E essa evaporação de pouca água, o pouco que evapora fica preso na Cordilheira dos Andes, que seriam, olha só, cadê? Que seriam, cadê? A subsistência pode ser, entre outros fatores. E que outros fatores são esses, além da corrente de Humboldt? A Cordilheira dos Andes, que faz ter o deserto do outro lado, aqui no Atacama. Então, a formação do deserto do Atacama, por ele ser um deserto, a gente pode atribuir aqui rapidamente a dois fatores. Primeiro aqui, que a gente vai tirar 10 aqui nessa questão 6, a corrente fria de Humboldt. A corrente de Humboldt, que é justamente essa corrente que começa lá no Polo Sul, que vem trazendo água muito fria para essa região aqui do Pacífico, que é essa região aqui do Chile, ok? Então, corrente de água fria, pouca evaporação, pouca umidade. Pouca umidade, o pouco que sai de umidade do mar fica preso na Cordilheira dos Andes por essa barreira orográfica, formando lá do outro lado o deserto do Atacama. Por quê? Porque chega pouca umidade e forma um deserto. Fácil, não é? Se a gente entender a dinâmica geográfica dessa região, a gente consegue entender por que tem esse deserto do outro lado da cordilheira. Não só esse, como alguns outros, como também mais ao norte, o deserto, o salar de Uyuni, ou Uyuni, lá na Bolívia. Ok? Vamos para a próxima. Questão 7. Marque a única assertiva que traz somente os fatores climáticos, isto é, aqueles que contribuem para determinar as condições climáticas de uma região do globo. Ele está pedindo aqui coisas que contribuem com as condições climáticas de uma determinada região do globo. Ele marca aqui, ó, a questão C. Vamos analisar. A altitude vai influenciar na questão climática? Sim, vai. A gente sabe que quanto mais alto, mais frio. Então, ok. Massas de ar? Sem dúvida.
Sem dúvida. Massas de ar quente, massas de ar frio, isso vai influenciar no clima. Maritimidade. Vocês lembram o que é maritimidade? É a influência que a proximidade do mar tem para o clima regional. Vocês lembram disso? Se não lembra, dá um pulinho lá no vídeo anterior que eu explico detalhadamente o que é maritimidade e o que é continentalidade. E aqui, latitude. Como é que a latitude influencia? Foi o que eu expliquei na questão, não sei se foi a anterior ou a antes da anterior. Quanto mais próximo à linha do Equador, mais quente, em regra geral, e quanto mais longe, mais frio. Então, todos esses fatores climáticos aqui estão influenciando no clima. Então, a resposta certa, letra C. Ok? Vamos para a próxima, questão 8. Na costa pacífica sul-americana, então a gente ainda está falando desse lado aqui, ó. Todo esse lado aqui da América do Sul, que é a costa pacífica, né? Ainda levando em conta esse desenho aqui. Ok. Na costa pacífica sul-americana, observamos países como o Peru, que possui uma economia fortemente influenciada por intensa piscosidade. O que é piscosidade? Pesca, pescaria. Isso se deve à riqueza de nutrientes encontrados no litoral. Ok. Especialmente o plâncton. Ok. Que se prolifera por meio do fenômeno da ressurgência. Vocês lembram quando a gente estava falando sobre as correntes que atuam aqui no Brasil, que eu falei lá de Arraial do Cabo, que a água era muito fria, que até, eu não lembro, acho que foi a Tamires, não tô lembrado, talvez tenha sido a Tamires que falou, caramba, tia, a água de Arraial do Cabo realmente é muito gelada. Aí eu expliquei que era um fenômeno chamado ressurgência, que eram correntes marítimas formadas no Polo Sul, trazidas, vindas do Polo Sul, que traziam também muito nutriente, que lá era uma região muito propícia à pesca, porque tinham muitos plânctons, muitas algas, muitos nutrientes. Aqui ocorre a mesma coisa. Assim como no Brasil tem uma corrente marítima formada no Polo Sul, aqui, do outro lado, no Pacífico, aqui no Peru e no Chile, também tem exatamente a mesma coisa, só que é outra corrente marítima, só que ela é formada no mesmo local, lá no Polo Sul, que traz uma água muito fria e nutrientes, favorecendo a pesca. Voltando, especialmente o plâncton, que se prolifera por meio do fenômeno da ressurgência, que é o mesmo fenômeno que a gente vê em Arraial do Cabo, como eu falei. Escolha abaixo a alternativa que revele a corrente marítima que nessa região é responsável pelo fenômeno abaixo, pelo fenômeno citado. Qual é a corrente que a gente acabou de falar que atua aqui no Oceano Pacífico, na costa aqui do Peru e do Chile? Corrente de Humboldt. Muito fácil essa questão. Letra C. Então todas foram C, ó. Olha que beleza. C, C, C. O dono do livro, o responsável pelo livro deve ter CC, né? Tudo é C? Que piada ruim. Continuando aqui, ó. Continuando não. Acabou. Eu vou passar para a próxima tela para a gente conversar melhor, que fica a minha cara toda aí. Só um segundo. Pronto, agora eu acho que tá minha cara toda na tela, não só aqui no cantinho. Não sei se fica aqui ou aqui. Na minha tela não dá para ver. Então, galera, essa foi a nossa correção do exercício, uma correção comentada, detalhada, tentando sempre voltar na matéria para a gente explicar, não simplesmente falar a resposta é essa, a resposta é essa, a resposta é essa, acabou. É importante, mais do que a resposta, é como a gente chegou até ela, né? Porque seria muito simples para mim, ó, a resposta dessa é essa aqui, a resposta minha é dessa aqui, essa aqui, acabou. Daria menos trabalho. Só que vocês não entenderiam. Vocês saberiam a resposta certa. Viu como aquilo que eu falei, que a resposta certa nem sempre é o mais importante? Se eu desse só a resposta aqui, pronto, a resposta é a letra da 6, 7, 8 é a alternativa C em todas. E aí? Como é que eu cheguei até aí? Como é que a gente chegou a essa resposta C? O importante é o caminho. O importante é a gente estar caminhando. É a gente estar entendendo. A resposta certa é simplesmente uma consequência que vem naturalmente. Entendeu? Se a gente estiver estudando e entendendo a matéria, naturalmente a resposta certa vem. A gente não tem que se preocupar em dar a resposta certa. A gente tem que se preocupar em perguntar a coisa certa.
Porque é através dessa pergunta, da dúvida, lembra que eu falei que a importância da dúvida? É através da dúvida que a gente vai encontrar as respostas. É através da pergunta que a gente encontra as respostas. Entendem isso? A resposta certa para mim não diz nada. Se vocês só chegassem e falassem, ah, tio, ou professor, ou Marcelo, ou sei lá de que vocês querem me chamar, fiquem à vontade. Só não me chama de senhor. Não, sou muito novinho, não tenho idade para ser senhor ainda não. O que eu tava falando? Se vocês só chegassem para mim, tio, a resposta certa é a letra C. E aí? Como é que eu vou saber se vocês aprenderam ou não? Qual foi o processo que vocês usaram para chegar até essa resposta? Por isso é importante a correção. Na correção a gente aprende às vezes até mais do que na minha explicação aqui nos vídeos, beleza? Então é isso, meus queridos e queridas. Eu vou terminar aqui o vídeo e a gente vai continuar a correção, esse momento muito importante pelo chat. O que não ficou claro aqui pelo vídeo, a gente continua no chat, tá bom? Beijão aí em todo mundo. Até mais.